Fala galera, aqui é Andy Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei comentar sobre uma conversa que o ex-lateral direito do Grêmio e também do Palmeiras, Arce, deu a um podcast palmeirense, dando ênfase na parte que o apresentador palmeirense e o ex-lateral Arce estavam comentando sobre os confrontos entre Grêmio e Palmeiras nos anos 90. E o que me chamou a atenção foi o baita clubismo do apresentador palmeirense. Já explico. Para começar, eu gostaria de dizer que eu fiquei em dúvida se eu colocava nesse vídeo off ou não, porque com todo respeito, entrevistas do Arce nunca vão ser um assunto off para o Grêmio, pois o jogador está entre os grandes ídolos da história do clube. Mesmo sendo uma entrevista dele para torcedores de outro time, eu parei para ver o podcast. Sempre me interessa muito o que os ex-jogadores do Grêmio falam, principalmente um que fez muita história. Então eu fiquei bem na dúvida de colocar ou não a palavra off no título desse vídeo, pois como eu disse, o Arce nunca vai ser off para o Grêmio. Mas, como o assunto era uma entrevista para esse podcast palmeirense, era com eles que o Arce estava conversando, e é o que eu vou falar nesse vídeo a respeito dessa conversa, resolvi colocar off. Bom, vamos direto ao assunto. O Arce e os apresentadores palmeirenses estavam conversando sobre aquele duelo pela Libertadores de 1995. Ganhamos de 5-0, perdemos de 5-1, nos classificamos e terminamos como campeão do torneio. E o que me chamou a atenção foi num comentário que o apresentador palmeirense fez, dizendo a seguinte frase: "Eu ouso dizer que se o time que vocês pegaram em 95 fosse o Palmeiras de 1996, a história era outra." E ele ainda repetiu: "Aquele de 1996, a história seria outra." Que o Grêmio tinha passado porque o Palmeiras de 95 não era tão bom quanto o Palmeiras de 96. E reparem, ele não diz que a história poderia ser outra. Ele afirma que a história seria outra, afirmando que o Grêmio não passaria se fosse o Palmeiras de 1996. E ele justificou que o time de 95 estava recém se encaixando. Palmeiras 96, sim, era um time encaixado. Bom, gente, eu achei muito choro de perdedor. Muito choro mesmo. Porque, em primeiro lugar, o Palmeiras era o atual bicampeão brasileiro. Tinha ganho o Campeonato Brasileiro em 93 e 94. Um time atual bicampeão brasileiro não estava entrosado em 1995? Querem que eu acredite nisso? Além disso, tinha naquele Palmeiras de 95 grandes jogadores mesmo. Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Mancuso. Aquele Palmeiras era extremamente galáctico. Então, uma pessoa reclamar que em 95 o time não estava entrosado, sendo o atual bicampeão brasileiro e com uma constelação de jogadores, é muito choro de perdedor. E agora vamos onde eu quero chegar, a resposta do Arce. Assim que o apresentador falou isso, o Arce respondeu, mesmo que de forma sutil, lembrando ele que o Grêmio, em 96, teve enfrentamentos contra o Palmeiras e ganhou deles. O Grêmio eliminou o Palmeiras de 1996 do mata-mata do Campeonato Brasileiro. O Arce lembrou ele que o Grêmio se classificou em sétimo e aquele timaço do Palmeiras se classificou em segundo e já se enfrentaram logo de cara nas oitavas do Campeonato Brasileiro de 1996. E o Grêmio passou. Derrotou o Palmeiras entrosado de 1996. E detalhe, já estava sem um dos seus principais jogadores. O Grêmio tinha perdido nada mais nada menos que o Jardel. O Grêmio enfrentou o Palmeiras em 96 com o Zé Alcino. E com todo respeito ao jogador Zé Alcino, com todo respeito à carreira do jogador Zé Alcino, não existe a menor comparação com o Jardel. Não tem como comparar. Jardel foi 2 vezes o artilheiro do mundo, do planeta. 2 vezes. Para vocês terem uma ideia, Ronaldo Fenômeno tem uma artilharia do planeta. Então, assim, ó, o Grêmio, de 1996, sem Jardel, eliminou o dito Palmeiras entrosado de 1996
E o apresentador quer dizer que o Grêmio de 95, com Jardel, não passaria pelo Palmeiras de 1996? Um Grêmio mais fraco em 96 passou. Sim, o Grêmio 96 continuava um timaço, um dos melhores do país, mas era inferior ao Grêmio de 1995. Isso é fato. E depois dessa lembrança do Arce, o entrevistador palmeirense, obviamente, mudou de assunto. Deve ter caído a ficha. Ele já foi perguntando a adaptação do Arce no Brasil e outras coisas. Mudou o assunto. Mas ainda falando desse choro dele que o Palmeiras em 96 eliminaria o Grêmio em 95, além do Campeonato Brasileiro, o Grêmio também enfrentou o Palmeiras em 96 pela Copa do Brasil. Esse bem antes dos Jogos pelo Brasileiro de 96. Esse enfrentamento, o Grêmio ainda tinha o Jardel. E o que aconteceu nesses confrontos da Copa do Brasil de 96? O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 3-1 e o Grêmio ganhou o segundo por 2-1. Sim, o Grêmio foi eliminado. Mas o que aconteceu nesse jogo, que o Grêmio ganhou apenas por 2-1? Aos 50 minutos do segundo tempo, o Jardel teve um gol mal anulado. Seria o 3-1 que levaria para os pênaltis. E aí poderia acontecer do Grêmio eliminar 2 vezes o Palmeiras de 96. Aquele que o apresentador palmeirense afirmou que ganharia do Grêmio de 95, quase foi eliminado 2 vezes pelo Grêmio nos confrontos que tiveram em 1996. E todo mundo admitiu depois. A imprensa esportiva, os comentaristas, o gol do Jardel foi mal anulado. O resultado justo e de campo era 3-1 e confronto nos pênaltis. Então, contra o Palmeiras, entrosado de 96, num confronto o Grêmio eliminou eles, e no outro só não levou para os pênaltis por causa da arbitragem. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu achei um clubismo tremendo do apresentador. Tanto que ele mudou de assunto depois que o Arce fez a lembrança dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu afirmo para vocês. Se o Grêmio de 95 estivesse enfrentando o Palmeiras de 96, como esse apresentador disse, eu discordo veemente dele, de que era certo que o Palmeiras passaria. Pois eu afirmo que tinha 90% de chances de ser a mesma história, com o Grêmio passando. Pelo simples motivo que citei aqui dos confrontos em 96 e que o Arce também citou, o do brasileiro para ele. E continuando o meu vídeo, que é o que eu mais quero ressaltar aqui, é que nenhum torcedor no mundo, pode afirmar que tal time venceria o Grêmio de 1995. Ninguém pode afirmar isso. Nem mesmo o Ajax, o melhor time do mundo na época. Nem os torcedores holandeses podiam dizer: é certo que vamos vencer esse Grêmio. Não, nem eles. O Grêmio perdeu nos pênaltis. Mas o resultado do jogo foi empate. Com um jogador a menos o Grêmio. As gerações mais novas não têm ideia do que era o Grêmio de 1995. Não tem ideia. O Grêmio, naquele ano, bateu de frente com um Ajax que fez o que nenhum clube europeu vai fazer na história, que é ganhar a Liga dos Campeões e o Campeonato Nacional invictos. Os dois sem perder um jogo. O Ajax ganhou o Campeonato Holandês e a Liga dos Campeões sem perder um jogo. Eles chegaram aquele ano nada mais, nada menos que 48 jogos de invencibilidade. 48 jogos. E qual foi o time que chegou mais perto de derrotar eles? Alguns torcedores vão dizer, bom, deve ter sido algum time da Champions League. Barcelona, um Real Madrid, um Milan. Mas não. O time que chegou mais perto de derrotar eles foi o Grêmio. O Jardel perdeu um gol inacreditável naquele jogo. Ele não costuma perder. E no começo do jogo, o Paulo Nunes poderia ter levado mais a bola, chutou de longe. Eu afirmo para vocês, se o Paulo Nunes corre mais um pouco, ele faria o gol. Aquilo ali talvez tenha sido uma ansiedade. O próprio Paulo Nunes revelou depois que respeitaram o Ajax demais. Porque convenhamos, pessoal, quem não ia respeitar um clube que não perdia para ninguém? 48 jogos sem perder. Então eu entendo um pouco o receio que os jogadores do Grêmio tinham. Mas mesmo com certa ansiedade e nervosismo, jogaram muita bola. Provavelmente nunca mais vai acontecer na história
algum clube europeu ganhar a Liga dos Campeões e o seu campeonato nacional, de forma invicta. Provavelmente não vai acontecer nunca mais. O Grêmio deu muito azar de pegar, naquele ano, o melhor time do planeta. Então, voltando ao assunto. Nem os torcedores do Ajax, que não perdiam para ninguém na Europa, podiam afirmar de certeza que iriam ganhar daquele Grêmio. Mas aquele apresentador do podcast palmeirense garantiu que o Palmeiras de 96 era certo que passaria, que a história seria outra. Tá bom, meu amigo. Tá bom. Por favor, né, gente? Vamos se respeitar. Vamos se respeitar. Acho que clubismo tem limite. E o desse cara passou um pouquinho do ponto. Mas reparem bem que eu estou frisando aqui. Eu não estou dizendo que o Grêmio de 95 venceria todo mundo, não perderia nenhuma partida, ia terminar o ano invicto, ganhando todas as competições. Nada disso. Tanto é que aquele Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil para o Corinthians, perdeu o jogo da volta contra o Palmeiras, que levou 5-1 na própria Libertadores. O que eu estou dizendo nesse vídeo é que nenhum clube no mundo poderia afirmar que era certeza que ganharia. Certeza não. Contra aquele Grêmio de 1995, ninguém tem certeza nenhuma. Contra aquele Grêmio de 95, ninguém pode afirmar coisa nenhuma. Ninguém pode afirmar coisa nenhuma. Repito, nem os torcedores do Ajax poderiam afirmar que era certo que ganhariam do Grêmio. Me desculpe, gente. Alguém afirmar vitória. Ah, tá, o time venceria o Grêmio de 1995. Não. Nenhum clube no mundo pode afirmar isso. Hipoteticamente, se o Grêmio de 95 estiver enfrentando outro time também muito bom, muito galáctico, como por exemplo o São Paulo da Libertadores de 92, 93, o Cruzeiro de 97, o Vasco de 98, se esses times estão enfrentando o Grêmio de 95, eles não vão poder afirmar que ganhariam. Não vão. Te digo que pode até ser 50% de cada lado. É um esquadrão enfrentando o outro. Mas afirmar que vão ganhar? Não. Nenhum clube no mundo. Nem o Ajax, nem o Palmeiras de 1996. Aquele Grêmio de 95 batia de frente com qualquer time que fosse. Ninguém no mundo pode afirmar vitória contra aquele time. Repito, nem o Vasco de 98, até mesmo o Vasco de 97, que jogou muita bola no Campeonato Brasileiro. E tá aí o Ajax, o melhor time do planeta na época, que não me deixa mentir. Podia vir quem fosse. Aquele Grêmio não se entregava. Repito, não iria ganhar todas, mas ninguém poderia afirmar vitória sobre ele. Afirmar nunca. Nunca. Ganhar acontece. Não existe time imbatível. Mas esse jogo da volta na Libertadores, em 95, eu faço uma ressalva. Mas o Grêmio entrou muito acomodado. O próprio Paulo Nunes falou que quando o time resolveu se ligar já estava 4-1. Quando saiu na frente, os jogadores largaram. Eu afirmo para quem quiser ouvir. Se fosse jogo único, o Grêmio não ia levar 5-1 do Palmeiras. Não ia mesmo. Não aquele Grêmio de 95. Não ia. Então era isso, gente. Como está no título desse vídeo, torcedor de time nenhum, por mais que o seu time tenha feito um esquadrão em tal ano, nenhum pode afirmar que ganharia do Grêmio de 1995. Nenhum clube no mundo pode afirmar isso. Tá aí o Ajax que não me deixa mentir. Como eu disse, não é certo que aquele Grêmio ia ganhar todas, como não ganhou algumas. Mas alguém afirmar que era certo que se fosse contra tal time, era o tal time que passaria? Nunca. Nunca. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples, que ficou sendo como um vídeo da história, praticamente, pois relembramos de um dos melhores times da história do Grêmio. Como deixou saudade aquele time. Muito obrigado a quem assistiu até o final. E se puderem, se inscrevam, compartilhem, deixem um like. Assim vocês ajudam muito o canal. Obrigado.